encontro muito feliz de estar aqui, né? Quero agradecer a Deus por esse privilégio, irmãos, que Ele me concedeu de retornar a essa casa de oração e de me reunir novamente com os irmãos para juntos adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Quero agradecer ao Dedé, eu chamo de Dedé, na intimidade, assim, né? Meu amigo de trabalho, quero agradecer a ele por esse convite, a pastora também pela confiança, agradecer aos irmãos pelo carinho. Estou vendo um rostinho ali conhecido. Que Deus abençoe a tua vida, Baroa. E, enfim, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos 1 Coríntios, irmãos. Abra comigo aí, na carta aos 1 Coríntios, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você adentrou. Você vai sair daqui nessa noite levando a tua vitória no nome de Jesus. Porque esse Deus, irmãos, que está presente, a presença dele é real neste lugar. E esse Deus que está presente, meu irmão, ele é um Deus que ele fala, e ele fala por meio da sua palavra. Ele é fiel. Quantos desejam ouvir a voz de Deus neste lugar? Eu sempre costumo dizer, irmãos, por que eu posso afirmar isso? Que Ele vai falar contigo nessa noite. Porque diz em Hebreus capítulo 4, verso 12: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o meu e o teu pensamento e as intenções do nosso coração. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, para que você possa ouvir a voz de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Fica logo ali depois de Romanos. Abra comigo. Quando você achar, você dá um brado de vitória aí. Glória! Para eu saber o que você achou. Não me deixa sozinho não. Tem crente vivo aqui neste lugar. Glória! Glória! Diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero te convidar a ler novamente comigo no 3. Mas você vai ler com uma autoridade e ousadia que já foi derramada sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Amém. 1, 2 e 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora olha para esse crente bonito aí que está do seu lado, esse crente cheiroso. Aponta para ele aí o seu dedinho de profeta e profetiza na vida dele. Fala para ele: você é a habitação de Deus. Diga mais uma vez: você é a habitação de Deus. E você senta aplaudindo o nome do Senhor nessa noite. Oh glória, aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma realidade gloriosa. Eu e você somos a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus. Cadê você que é a habitação de Deus nessa vida? Só que para que tudo isso, irmão, se tornasse possível, para que isso se tornasse possível na minha e na tua vida, muitas coisas aconteceram lá atrás que apontavam para essa verdade hoje. E nessa noite eu te convido a fazer uma retrospectiva na história, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A Bíblia vai nos informar no livro dos inícios, livro de Gênesis, que Deus ele cria os céus e a terra e tudo que nele existe. Deus ele cria o homem e a mulher, pastor, a sua imagem e semelhança. E afirma a palavra de Deus que Deus ele tinha intimidade com o homem. O homem desfrutava de plena comunhão com Deus. Até que então, no decorrer da história, diz a Bíblia que o homem, certa vez, ele peca contra Deus. E eu e você sabemos bem que o pecado, ele faz separação, ele faz divisão entre o homem e Deus. Agora o homem perde aquela plena comunhão que ele tinha, porque o pecado afasta o homem da presença de Deus. Mas o nosso Deus, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, ele dá um passo na história. E ele então, irmãos, resolve ordenar Moisés para que faça um santuário, para que a presença de Deus pudesse se manifestar no meio do povo. Eu quero que vocês entendam nessa noite que é o homem quem peca contra Deus.
Mas é o próprio Deus, pastora, quem faz questão de se reconciliar com o homem. Sabe por que isso, meu irmão? Porque sempre foi o desejo do coração do Senhor que eu e você tivéssemos plena comunhão com Ele, que eu e você tivesse intimidade com Ele, a ponto de você orar e mesmo quando somente as lágrimas rolarem, Ele conhecer tudo aquilo que você precisa. Sempre foi desejo do coração do nosso Deus. E aí lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus ele dá uma ordem a Moisés e ele diz assim lá no verso 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aleluia. E Deus diz mais, lá no verso 9: e fareis tudo conforme eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus jovens, assim mesmo os farei. Aquele tabernáculo que foi levantado lá no deserto apontava para a verdadeira realidade, para mim e para você. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Moisés obediente, ele começa então a dar início àquilo que Deus havia colocado, aquilo que Deus havia ordenado. Só que o verso 9, irmãos, ele fala para Moisés claramente que ele não podia, pastora, fazer esse tabernáculo da cabeça dele. Ele não podia fazer da maneira que ele quisesse fazer. Ele não tinha autorização para fazer do jeito que ele quisesse fazer. Assim também é na minha e na tua vida. Às vezes a gente até tem vontade de fazer do nosso jeito, mas Jesus deixou a planta. Cadê a sua planta aí nessa noite? Levanta aí, porque a minha já está até toda desconfigurada aqui. Levanta a sua planta nessa noite e a palavra de Deus. É do jeito dele, é da maneira dele. Aleluia. E ele dá uma ordem para Moisés. E Moisés então agora ele vai construir aquele tabernáculo que apontava para mim e para você. Mas era importante saber de qual material ele precisaria fazer esse tabernáculo. Qual era a matéria-prima que ele precisava trabalhar para fazer esse tabernáculo. E se você ler, irmãos, capítulo lá em Êxodo 25, 26 e 27, você vai entender isso. Quando chegar na tua casa, confira, porque é nosso dever conferir a palavra de Deus. Não pode deixar apenas pelo preletor que está aqui. E vai dizer no texto, irmãos, que Deus ele dá uma ordem: Moisés, faça esse tabernáculo da madeira de acácia. Repita comigo: madeira de acácia. Madeira de acácia. E por que é que Deus manda Moisés fazer da madeira de acácia? Por que o Senhor ele não escolheu o cedro do Líbano, que é uma madeira nobre, é uma madeira mais fácil de ser trabalhada? A acácia, irmãos, é uma madeira dura, cheia de nós, toda retorcida, difícil de ser manuseada, difícil de ser trabalhada. Mas Deus tinha propósito quando deu essa ordem para Moisés. Porque a acácia apontava para mim e para você. Eu e você, nós somos assim. Muitas das vezes Deus quer operar na minha e na tua vida. Muitas das vezes Deus quer derramar um milagre, mas eu e você somos cheios de nós, cheios de mania, cheios do nosso erro, cheio de soberba, cheio da nossa vontade. Ah, Senhor, se não for do meu jeito, eu não quero. Eu fico empurrada. Nós somos a acácia, cheia de nós, cheios de defeitos e imperfeições, cheio do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Mas eu quero te dizer nessa noite, que ainda assim, mesmo cheios de defeitos, cheios de falhas, o Senhor escolheu habitar dentro de você. Você é importante para Deus. Você, aleluia, tem valor para Deus, porque ainda assim Ele escolheu habitar dentro de você. Será que você pode adorar Ele por isso? Aleluia. Agora Moisés, ele sabia, André, qual era o tipo de madeira que ele havia de trabalhar. E depois era necessário que ele fosse buscar essa madeira. Nós sabemos que a madeira, ela vem da árvore. Precisava ser derrubada as árvores para se obter essa matéria-prima. E sabe o que eu quero liberar para a tua vida nessa noite? Dizendo isso? Que assim como Moisés, ele deu ordem para sair a campo, para derrubar as árvores, para trazer essa matéria-prima da madeira de acácia, precisa acontecer isso na minha e na tua vida também. A gente só pode ser morada de Deus, só podemos ser casa de Deus, meu irmão, se o machado de Deus passar nas nossas raízes.
precisa passar em mim e você. Para desfazer tudo aquilo, irmãos, que muitas das vezes não engrandece o nome de Deus na minha e na tua vida. Ah, irmão, mas eu sou crente. Mas ainda assim, olhe para você. Olhe para dentro de você nessa noite. Aonde é que o machado de Deus precisa passar para você receber aquilo que Ele tem para ser liberado sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O machado de Deus precisa passar em nós, para que a gente possa ser a habitação do Senhor. Depois disso, Deus também dá uma ordem a Moisés. E você vai ver isso lá no capítulo 26, verso 15, 16 e 17 e em diante. Ele dá uma ordem, ele diz: Moisés, eu preciso de tábuas iguais, das histórias da madeira de acácia. Deus dá uma ordem para que ele encerre tábuas iguais. Repita comigo: tábuas iguais. Tábuas iguais. Essas tábuas, irmãos, ela não poderia ter uma medida, uma maior do que a outra, ou menor do que a outra. Lá, se você ler o versículo 15 do capítulo 26 de Êxodo, você vai ver as medidas corretamente, elas tinham que ser iguais. Sabe por que Deus manda Moisés cortar tábuas iguais para fazer esse tabernáculo que apontava para mim e para você? Porque aos olhos do Senhor, meu irmão, eu e você, nós somos iguais. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, Ele não está preocupado se você é rico ou se você é pobre, se você anda de bicicleta ou de carro 0 quilômetros. Ele não está preocupado se você é analfabeto ou se fala com eloquência. Ele está preocupado se você tem presença de Deus. Tem presença de Deus? Aleluia! Tem que ter presença de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, mas eu e você somos diferentes. Muitas das vezes, irmãos, a gente parece que deixa a natureza adâmica imperar dentro de nós. E aí a gente começa a julgar, a fazer acepção. Ah, esse eu não quero. Esse não serve para andar comigo. O Senhor está chamando a gente para um tete a tete nessa noite. Um particular nessa noite. O tema eu fiquei sabendo agora à noite, né, Dedé? Então depois eu pego ele, no nome de Jesus. Para a gente falar, eu vou, em nome do Deus vivo. Nós precisamos descer e entender aquilo que Ele tem conosco. Para depois a gente se levantar e dizer, eu vou, em nome do Deus vivo. Aleluia. Ele não faz acepção. Todos somos iguais. Deus também dá outra ordem a Moisés. E você vai ver lá no versículo 17 e 16 do capítulo 26. Que ele manda colocar umas argolas entre as tábuas. Para que aquelas tábuas, irmãos, ficassem unidas. Essas tábuas iam ficar unidas por aquelas argolas. E sabe o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, irmão? Que o povo de Deus, ele precisa andar mais unido. O povo de Deus precisa ser, olha o número 1 aqui. Precisa ser um em Cristo Jesus. Nós falamos assim, Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Senhor, eu sou servo do Deus vivo. Mas muitas das vezes a gente não se compadece com a dor dos outros. Muitas das vezes, meu irmão, a gente está mais pronto para ir lá na rede social e falar mal do irmão do que para chorar com ele. E o Senhor nessa noite está falando, ei, o povo de Deus precisa se unir. Precisa juntar as brasas. Oh, Espírito Santo. Sabe o que é hoje, pastor? A gente não vê muito um gosto entrar por essas portas e sair andando. Porque está faltando comunhão. Está faltando comunhão. Por que o cego não entra mais por essas portas e não sai enxergando? Porque está faltando comunhão. Quando a gente aprender verdadeiramente o que é ser um em Cristo Jesus, nós veremos verdadeiramente a glória de Deus se manifestar. O Senhor está falando, precisamos ser um. Para com esse negócio de crente, está batendo em crente, isso não é papel de crente. Meu irmão, eu não sei se você está gostando da mensagem, mas o negócio é com Deus. Eu vim aqui para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque agora, irmãos, eu não sei se eu já contei aqui.
eu estava na prostituição. E era o meu esposo que orava por mim. Mas hoje, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Ele me tirou de lá com propósito. Aleluia. Precisamos estar unidos em Cristo Jesus. Outra ordem que ele dá para Moisés. Ele fala: Moisés, debaixo dessas tábuas. Esse tabernáculo foi levantado aonde, igreja? Lá no deserto. E deserto é símbolo do mundo. E esse tabernáculo apontava para quem? Para mim e para você. Então, ele dá uma ordem: Moisés, coloca uma base de prata entre essas tábuas e o deserto. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Base de prata fala de redenção. Fala da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário. Sabe o que ele quis dizer com isso quando ele coloca uma base de prata entre a tábua que estava lá no deserto? Ele está dizendo: entre você e o mundo há uma base de prata, a cruz de Cristo. Você está no mundo, mas as coisas desse mundo não podem estar dentro de você. Oh, aleluia! Você está no mundo, mas as coisas desse mundo não podem estar dentro de você. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor. Essa base de prata, ela fala da cruz de Cristo. Ele se entregou por amor a mim e a você. Você é valoroso para Deus, aleluia. Por isso não aceite as bandejas desse mundo na tua vida. Você é escolhido de Deus, você é a casa de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas tem mais, para a gente chegar até aqui no versículo em que lemos nessa noite. O Senhor, Ele manda agora levantar esse tabernáculo, porque essas tábuas, irmãos, tinham que ficar vertical. Fala comigo: vertical. Vertical significa em pé. E isso aponta para mim e para você, aponta para a igreja de Cristo. Essa é a posição da igreja. A igreja precisa estar de pé para falar: eu vou em nome do Deus vivo, anunciar a palavra de Deus, aleluia. Essa é a posição da igreja. Estar de pé para anunciar a palavra, para evangelizar o mundo e dizer que Jesus, Ele salva, cura e liberta e transforma e traz vida eterna. É por isso que a igreja precisa estar de pé. E agora Deus também diz: Moisés, agora reveste esse tabernáculo com ouro. Ouro puro. Porque o ouro, pastor, representa a glória de Deus. E isso significa, meu irmão, que quem olhava para o tabernáculo lá no deserto, agora não via mais a madeira de acácia retorcida e cheia de nó, mas olhava e via o ouro puro, a justiça de Deus, a glória de Deus. Assim também é na minha e na tua vida, meu amor. Outrora você estava no mundo, mas desde o dia que você se entregou a Cristo, o Senhor, Ele te revestiu com a glória dEle. Ele te justificou com a justiça do Filho. E agora quem olha para você não vê mais aquela pessoa fracassada, mas vê um vencedor em Cristo Jesus. Cadê você que é um vencedor em Cristo Jesus? Porque você foi coberto com a justiça de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o tabernáculo está pronto. Esse tabernáculo, ele fala de mim e de você. Mas a gente precisa entender, pastor, o que é que havia dentro desse tabernáculo. Esse tabernáculo, irmão, ele era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E dentro, lá no compartimento do átrio, havia apenas 2 móveis muito importantes. E nesse tabernáculo havia apenas uma porta de acesso ao tabernáculo. Sabe por que havia apenas uma porta, irmãos? Porque diz a palavra de Deus que Jesus, Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E aquele, irmãos, que não passar por Ele, que não reconhecer a Ele como Senhor e Salvador, não pode herdar o reino de Deus. É por isso que aquele tabernáculo
porque apontava para Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Lá no atro havia 2 móveis. O primeiro móvel que havia ali era o altar de bronze. O altar de bronze era onde acontecia o sacrifício, porque o sacerdote é aquele que ouvia a voz de Deus e comunicava ao povo. E o sacerdote, ele não podia adentrar por aquelas portas se ele não levasse consigo um animal puro, imaculado, para o sacrifício. Ali naquele altar era oferecido aquele sangue daquele animal. E isso também apontava para aquilo que Cristo fez por mim e por você. Aleluia. Porque João capítulo 1, versículo 29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele se entregou por amor a mim e a você. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você pode adorar a Ele nessa noite. Sabe o que isso significa para mim e para a tua vida? Que ninguém pode ser casa de Deus. Ninguém pode adorar a Deus sem antes passar pelo altar de bronze, sem antes renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Você precisa renunciar nessa noite para ser casa de Deus, para ser morada de Deus, para ser habitação de Deus. Oh, aleluia! Depois de passar pelo altar de bronze, havia ali também uma bacia de bronze com água. E o sacerdote, depois de passar pelo aquele local de sacrifício, ele tinha que se dirigir até essa bacia para lavar as mãos e os pés. E o que isso quer dizer? Água quer dizer purificação. E o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite, meu irmão? Que apesar de você ter sido justificado por Cristo, eu e você continuamos pecando. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem de que você é pecador. Nós continuamos pecando por atos, palavras, pensamentos e atitudes. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. E o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos nos lavar todos os dias, dia após dia. Não é apenas hoje, aqui no culto, agora. É quando você chegar na sua casa. É ao deitar, é ao se levantar. E como é que a gente se lava hoje? Mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica e nos fortalece diante da presença do Senhor. Aleluia. Logo depois de passar por esses processos, o sacerdote podia entrar na sala dos santos, a sala ali no lugar santo, irmãos. E ali tinha 3 móveis, pastor. O primeiro móvel que tinha ali naquele lugar santo era a mesa dos pães da proposição. E quando nós falamos de pão, logo nos vem alimento. Pão é alimento. E esse pão, irmãos, apontava para Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão não tem fome. Porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Cadê você que nessa noite crê no Senhor? Cadê você que nessa noite que veio se alimentar dele nessa noite? Se alimente porque ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Jesus. Depois tinha ali outro móvel muito importante que ficava ao lado da mesa dos pães da proposição. Tinha o altar de incenso. E o altar de incenso, irmãos, ele fala de oração. O sacerdote, ele tinha o trabalho de não deixar aquela chama se apagar. Manhã e tarde, ele tinha que estar ali, não permitindo que aquele fogo se apagasse. Isso fala de oração dos santos que sobem aos céus. O que nós entendemos é que depois de se alimentarmos da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, depois que Ele habita dentro de nós, nós temos comunhão com Ele por meio da oração. E nós podemos se achegar a Ele por meio da oração. Porque diz a palavra de Deus que a oração do justo
noite. Oh, Jesus, aleluia. Ali tinha também, meu irmão, além do altar de incenso, tinha um candelabro de ouro. O que é que isso significa? Trazia luz àquele lugar e apontava para Cristo. Só que essa verdade gloriosa, Jesus ele fez questão de dividir com a igreja. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas será a luz da vida. Glória! Mas essa mesma verdade ele dividiu com a igreja. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Aleluia! Se você está em Cristo e Cristo habita em você, você é a luz do mundo para a vida de alguém. Você é alguém que Deus escolheu para anunciar a palavra para alguém. Deus quer usar a tua vida, meu irmão, para alguém que seja a luz na vida de alguém. Oh, Jesus, aleluia! Aí ali, irmãos, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E além daquele véu, somente o sumo sacerdote podia entrar. E uma vez por ano, levando consigo sangue de animal puro e imaculado, para o sacrifício seu e do seu povo. E ali, irmãos, somente o sumo sacerdote podia entrar além daquele véu. E lá atrás daquela cortina, no lugar santo dos santos, havia apenas um móvel, a Arca da Aliança. Repita comigo: Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmãos, ela aponta para Cristo. Se o tabernáculo aponta para mim e para você, a Arca da Aliança aponta para Cristo. E sabe o que é que foi feita a Arca da Aliança? Não sei se você já parou para se perguntar. Irmão, de que material foi feita a Arca da Aliança? Da madeira de acácia. E talvez você se pergunte assim: meu Deus, a acácia não é símbolo da nossa natureza pecaminosa? A acácia não aponta para nós que somos cheios de defeito, de falha? Como é que, se a Arca da Aliança aponta para Cristo, ela pode ter sido feita da maneira de acácia? Eu vou te explicar para você da glória junto comigo. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, mesmo sendo santo e não tendo pecado algum, quando ele estava lá naquela cruz, ele se fez pecado por nós. Quando ele estava lá naquela cruz, o meu e o teu pecado estava sobre ele. Quando ele estava lá naquela cruz, diz a Bíblia que o Pai agradou moê-lo, porque ele era todo coberto de pecado. E Isaías capítulo 53 vai explicar isso para nós. Porque diz a Bíblia que foi subido como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca não tinha como subir. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Ainda diz a Bíblia, lá em Isaías 53, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Aleluia! Mas ele foi, aleluia, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por ele, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Será que você pode aplaudir a ele nessa noite? Ali, irmãos, antes de adentrarmos nisso, ele estava lá, naquela cruz. Mas também diz a Bíblia que aquela arca foi revestida de ouro. E ouro fala sobre a glória de Deus, porque ele estava cumprindo aquilo que o Pai lhe enviou
enviou para fazer. Aleluia. Também foi na cruz que ele deu um brado de vitória da igreja. E na língua hebraica ele diz: tetelestai, tudo está feito, tudo está consumado. E naquele momento o véu do templo se rasgou e acabou o ciclo levítico. Agora eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Eu e você não precisamos mais de sumo sacerdote para se apresentar. Aleluia. Por favor, a mim e a você. Mas hoje você pode dobrar os seus joelhos cansados e dizer: Pai, eu estou aqui. E Ele pode te ouvir nessa noite. Aleluia. O que havia dentro daquela arca que apontava para Cristo? Havia ali as tábuas da lei, o vaso de maná. Lembra lá do deserto? E havia a vara de Arão que floresceu. As tábuas da lei, irmãos, apontavam para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos sustenta. A palavra de Deus é o que nos consola. A palavra de Deus é o que nos conforta, o que nos põe de pé. Ali também havia um vaso com maná. Aquilo que Deus enviou a provisão lá no deserto. E o maná apontava para Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia também ali a vara de Arão que floresceu. O que isso significa, essa vara de Arão? Quando Jesus ele morre naquela cruz, ele torna-se vara seca. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, aquela vara floresce, trazendo vida eterna a todos quanto creem. Cadê você que crê no Senhor? Aleluia. Se você crê, você tem direito à vida eterna. Aleluia. E agora, irmãos, diz a Bíblia que com o passar do tempo, antes era o tabernáculo móvel, esse que a gente acabou de descrever, lá no deserto. Mas depois veio o tabernáculo físico, o templo físico. E essas mesmas verdades que nós apresentamos aqui nessa noite também estavam lá. Até que Deus, que o Senhor Jesus, Ele dá mais um passo na história. E diz a Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele tomou a iniciativa de enviar o próprio Filho. E ele veio aqui. O Senhor Jesus ele vestiu pele humana. Ele pisou o nosso chão. Ele comeu do nosso pão, ele bebeu da nossa água, ele sentiu as nossas dores. E João, ele abre as cortinas da história e lá no capítulo 1 ele começa a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Aleluia, não era ele a luz, mas ele veio para que todos crescem por ele, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cadê você nessa noite? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E diz ainda lá no Evangelho de João, capítulo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia, Ele habitou entre nós. E Ele diz aos seus discípulos, quando Ele esteve aqui: eu vou tornar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Glória! E quando Ele torna o Pai, Ele envia da mesma espécie, da mesma essência, da mesma natureza, o Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele não habita mais em templos feito pela mão do homem. Ele habita dentro de você. Glória! E agora eu vou ler de novo.
dentro de você. Diz a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em vós? Hoje você é a casa de Deus. Lá atrás, tudo que aconteceu lá atrás apontava para você. Tudo era sombra da verdadeira realidade que está aqui nessa noite. Por isso, meu querido, eu quero te dizer nessa noite que você é alguém valoroso para Deus. Eu não sei o que o mundo diz ao teu respeito. Eu não sei aquilo que você tem passado e a tua trajetória. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Ele está aqui. E eu queria que você fechasse teus olhos comigo. E eu queria chamar aqui na frente. Já vou terminar, Dedé. Queria chamar aqui na frente você que por muitas das vezes tem se sentido sozinho, que muitas das vezes tem se sentido solitário. Meu Deus. O Senhor Ele quer operar nessa noite. Não fique com vergonha, saia do seu diabo. Se você sentir vergonha, coloque a mão aí no seu coração. E Deus Ele conhece você. Feche teus olhos comigo que eu vou orar. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno, majestoso Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Jesus querido, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Jesus querido, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que possamos imaginar. Ó Senhor Jesus querido, Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que nos conhece, Pai. Antes mesmo, Senhor, que venhamos liberar qualquer palavra dos nossos lábios, o Senhor já nos conhece por completo. Por isso, Pai, nessa noite nós te pedimos, reveste o teu povo, Senhor, com a tua armadura, Senhor. Joga por terra, Pai, toda a artimanha do inimigo, toda palavra, Senhor, de maldição, toda palavra contrária, Senhor Jesus querido, contra a vida do teu povo, Pai. Ah, Jesus querido, Deus, continua, Senhor Jesus querido, operando maravilhas, meu Deus. Continua, Senhor Jesus querido, fazendo o teu querer, a tua vontade, Pai. Ah, Jesus querido, usa, Pai, os teus filhos, para a glória e louvor do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você sendo aplaudido o nome do Senhor, e eu sou grata, minha amiga. Amor tão puro. Sou velado para salvar meu anjo. Ele trouxe a esse mundo amor tão lindo, amor tão puro de meu Jesus. Sou velado para salvar a humanidade. Ele trouxe amor, 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 pode aplaudir ao Senhor? Mas se for palma, no churu, cantar não. Aleluia! Fica essa palavra no teu coração, meu irmão.